Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Vânia. Aqui estamos para a realização de mais um estudo do Evangelho no Lar Online do Grupo Espírita Paulo de Tarso do Rio de Janeiro. O nosso encontro é semanal, mas você pode assisti-lo em qualquer dia da semana, em qualquer horário, pelo YouTube. Para estarmos conectados com o alto, convido todos para unirmos os nossos pensamentos para a nossa prece inicial e desejamos a todos muita paz e que já preparem a sua água para depois ser magnetizada ou fluidificada, como você melhor conhecer. Pai de misericórdia, Jesus Divino Mestre, queridos benfeitores espirituais, a direção espiritual de nosso estudo, aqui nos encontramos para darmos sequência ao estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Agradecemos por tudo que temos recebido, pela oportunidade da vida, pelo aprendizado, por termos conhecido a doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus. Pedimos o amparo e assistência amorosa para todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui nos encontramos, para os nossos lares, os nossos familiares, para o planeta Terra, para toda a humanidade encarnada e desencarnada. Onde houver dor, onde houver dificuldade, obstáculo, doença, que os emissários divinos possam acolher, amparar, esclarecer e confortar. E que cada vez mais, Senhor, nós fortaleçamos a nossa fé, a esperança, a paciência, a tolerância, para que a nossa jornada evolutiva chegue a bom termo e que possamos assumir os compromissos assinalados nessa trajetória. E com a prece que o Senhor nos ensinou, nós louvamos, agradecemos e pedimos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos da prática do mal, que assim seja, graças a Deus. E passamos a palavra agora para nossa querida companheira Norminha, para fazer a leitura, para fazer os comentários da noite de hoje, ou do dia de hoje, conforme o horário que você estiver assistindo. Norminha, é com você. Gratidão, querida Vânia, por essa oportunidade, de nós estarmos aqui reunidas. Sou muito grata pela sua companhia, muito eficiente, que nos auxilia bastante na condução desse nosso Evangelho no Lar. Assim, nós vamos iniciar fazendo um resumo do último capítulo que nós estivemos estudando na semana passada, porque nós o encerramos. E antes de passarmos ao capítulo 5, importantíssimo capítulo do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos então fazer um resumo do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que nós encerramos no nosso último encontro. Então, a gente vai entender, a esta altura, que nesse capítulo 4,
a doutrina espírita vai nos esclarecer acerca da reencarnação, não é verdade? Que a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, não é? Especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. Entendemos, com os esclarecimentos doutrinários, que a palavra ressurreição ela poderia ser aplicada assim a Lázaro, porque foi o mesmo corpo que, estando inerte e considerado morto, né, que voltou, mas nunca a Elias nem a outros profetas. E aí nós tivemos o esclarecimento que os judeus eles sabiam que um homem podia reviver, só que eles não sabiam ao certo como esse processo se daria. E assim, a ciência hoje já comprovou que não podemos voltar aos velhos corpos, visto seus elementos terem sido dissolvidos, não é, com o tempo, e nossa própria lógica refuta isso. Despertar pessoas que estão sepultadas há milhares de anos, sendo que muitos corpos de sepulturas também se perdem com o tempo, contradiz a razão. E a nossa doutrina é de razão, de fé raciocinada. Assim, a reencarnação é o retorno do espírito à volta do corpo, em um novo corpo, que não tem nada a ver com o anterior, podendo esse retorno se dar a qualquer tempo, desde muito rápido, não é? Tem alguns espíritos que reencarnam rapidamente, alguns levam séculos, milênios. Então, isso está de acordo com a necessidade do espírito, seu grau evolutivo e a determinação da providência. O termo ressurreição, então, não se aplicava a João Batista, que eles acreditaram ter sido outrora Elias, uma vez que eles viram o João Batista nascer, não é? Eles conheceram esse outro corpo. Então, agora, e a justificativa para o renascimento de Lázaro, não é? O renascimento de Lázaro pode ter sido, por exemplo, por catalepsia, não é? É o que a razão nos leva a sugerir, não é? Então, a gente viu também nesse capítulo 4 o interessante diálogo com Nicodemos que Jesus teve e afirmou que nenhum homem poderá ver a Deus se não nascer de novo. Então, uma alusão clara, né? A reencarnação nosso mestre fez. Ademais, se ela não existisse, Jesus a teria refutado. Quanto ao renascer da água e no espírito, os irmãos judeus da época do mestre interpretaram como a limpeza, né, que a água propiciaria através do batismo, né? Eles não interpretaram como se fosse a reencarnação. Afinal, quando se descobre uma nova verdade, né, o espírito do homem renasce para a sua nova condição. Então, o que era uma passagem comum na antiguidade, né, quando um discípulo desperto para a verdade deixava para trás sua vida anterior, vivendo a nova vida diante de novas fontes de conhecimento. Para os judeus antigos, a água era considerada um elemento gerador do mundo, não é? Tanto que na Gênese tem
muitos trechos citando que o Pai Criador, né, ficava sobre as águas, que dali ele iria criando as coisas materiais. Então, o elemento água simbolizando a matéria. Mas Jesus diferenciou, veio ampliar isso e diferenciou muito bem a matéria do espírito, não é? E assim ele diz que o que é nascido de carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito. A reencarnação, então, é uma lei natural. Através dela se explicam as aparentes injustiças sobre a Terra e se esclarece a destinação do homem e do mundo, não é? Então, Jesus explica isso para todos nós. Indica claramente que o corpo procede do corpo e que o espírito é independente do corpo, não é? A reencarnação também vai fortalecer os laços de família, pois a carne os limita a uma única existência, sendo que na reencarnação esses se prolongam pela eternidade afora. O que nos une aos familiares são as nossas simpatias e tendências. Para que nos aproximemos dos inimigos, a reencarnação nos serve para burilarmos, né, essas incompatibilidades, essas mágoas, num processo redentor de amor. Às vezes voltamos como pais ou filhos de inimigos de vidas passadas e a literatura espírita é rica em exemplos, não é? Como a gente, se quando quiser constatar, podemos ver no livro Missionários da Luz, no capítulo que trata da reencarnação de Segismundo, que fora viver a um triângulo amoroso no pretérito, assassinou o esposo da moça com quem ele se envolveu, e aí reencarna sendo filho dos dois. Oportunidade que Deus nos proporciona para que possamos amar ao próximo como a si mesmo, não é verdade? Então, sempre podemos, encarnados ou não, estar unidos a quem amamos por pensamentos. Apenas as afeições espirituais são duráveis. As materiais, elas se aniquilam com a morte. Pessoas mais encarnam em famílias boas para aprender no convívio com esses bons espíritos. Então, é mais uma misericórdia de Deus através da reencarnação. Com ela, sabe-se que todos que se amam se reencontrarão de novo e progredirão juntos para Deus, não é? Ajudado por quem o ama, todos sairão um dia do lamaçal das aflições, das dores e dos tormentos, evoluindo sempre. É para evoluir que reencarnamos. E assim vai conjuntamente esses irmãos afins reencarnando próximos, ou na mesma família, ou num amigo que se conhece no percurso da vida, ou num vizinho. A reencarnação, ela não tem limite fixado. Evolui-se em um mundo até o máximo que ele comporta e depois passa-se a outro, desmaterializando-se aos poucos até que não seja mais necessário reencarnar ao atingir o estágio de purificação completa. Então, a reencarnação é uma iniciação para se alcançar a sublimação. Quanto mais feliz será o ser.
Os laços de família, então, servem para que o espírito compreenda os princípios da solidariedade, fraternidade e igualdade. Muita paz, queridos irmãos. Agora eu retorno a palavra à nossa querida Vânia, para que ela possa dar prosseguimento ao estudo desta noite. Olá, amigos. Então, conforme Norminha disse no início, nós estamos hoje começando o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. Lembrando a você que a aflição faz parte do nosso pacote terreno, não é verdade? Aflição, o que nós podemos entender em seus múltiplos significados? É o sofrimento, é o desgosto, é a angústia, é a tristeza, é a mágoa. Enfim, são as dificuldades, as vicissitudes pelas quais nós ainda passamos, dada a nossa imperfeição. E esse capítulo é muito importante para todos nós. É o mais longo capítulo dessa terceira obra da codificação, que surgiu em 1864, né? E nós vamos aqui ler e fazer um breve comentário sobre os itens 1 e 2 que abrem esse capítulo. Nós temos aqui a contribuição de Mateus e de Lucas, e é interessante que Mateus foi quem trouxe o primeiro evangelho para nós por volta de 80 anos depois da partida do Cristo. E Lucas escreveu por último. Interessante que Lucas não conheceu Jesus pessoalmente, né? Mas vejam que ele, à medida em que nós formos estudando, nós veremos que ele buscou aqueles companheiros que conviveram com Jesus para que pudesse fazer o seu evangelho. Então, no item 1 nós temos: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Então, aqui nós temos já o início dos comentários ou dos ensinos de Jesus acerca das bem-aventuranças, ou seja, daquela felicidade que aguarda todos aqueles que cumprem a vontade do Pai. Então, quando nós temos bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? A lembrança de que nenhum de nós está sozinho, de que todos nós passemos por tribulações, por problemas, quais forem, que nós não estamos desamparados, que nós não estamos sozinhos. Aí você dirá assim: Vânia, mas de onde é que vem esse consolo? Esse consolo vem em forma de bênçãos, de fluidos que nos fortalecem, vem através de intuições, vem através da assistência do nosso mentor, o anjo guardião, e também daqueles espíritos que velam e se interessam por nós. Vem através de um abraço amigo, de uma palavra esclarecedora e consoladora dos companheiros que convivem conosco. Vem daquela paz que nós aurimos quando realizamos o evangelho em nosso lar. Né? Quanto ao bem-aventurados os famintos, se refere aqui à fome física, tá? Todos nós podemos colaborar com instituições, grupos, pessoas que realizam esse trabalho de matar a fome de quem tem fome. A sede de justiça.
Além da justiça humana comum, que muitas vezes tarda, nós temos a justiça divina, que nos dá a todos aquilo de que nós necessitamos para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução. Então, o que nos cabe é fazermos o nosso melhor, continuarmos orando e confiando em Deus, na sua misericórdia, no seu amor e na sua justiça em favor de todos nós. E para aqueles que se acham perseguidos pela justiça ou que se encontram perseguidos, nós vamos lembrar que tudo que nos acontece aqui na Terra é passageiro, é transitório. Nós sabemos que tudo passa realmente. E que, para que essas aflições, essas dificuldades ou essas injustiças aparentes sejam entendidas, nós temos que nos recordar que nós já estudamos no estudo anterior, não é? Da vida futura e das novas possibilidades que nos são oferecidas pelo Pai, para que nós possamos equacionar melhor os nossos compromissos morais e espirituais com a justiça divina. No item 2, bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino dos céus. E aí alguém pode estar perguntando, mas por que Lucas cita essa fala de Jesus? Porque nós sabemos que a riqueza é uma das provas mais difíceis para o espírito, porque muitas vezes ele conduz as suas escolhas para a satisfação dos seus vícios, da sua vaidade, do seu bem-estar material, esquecendo-se de que a riqueza é uma alavanca que possibilita o progresso, que oportuniza a que muitas pessoas possam sustentar as suas famílias e a si mesmas através do trabalho digno. E nós sabemos que, dadas essas situações, e ainda como o meio externo nos envolve, muitas vezes fazendo-nos fazer escolhas materialistas, né, que muitas vezes nos conduzem ao que é supérfluo, ao acúmulo do desnecessário, né? Então, aqueles que são pobres, não no sentido material, mas pobres de espírito, isto é, os simples e ignorantes, esses estarão no reino dos céus. Quanto a bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Então, nós podemos analisar a fome no sentido físico, embora haja muitas pessoas e muitos grupos que estão fazendo esse trabalho de saciar a fome daquele que não tem o pão para alimentar o seu corpo, nós vamos pensar aqui também na fome espiritual, daqueles que têm sede de conhecimento, que buscam a verdade. Então, hoje nós temos o Espiritismo, e se você ainda não chegou até o Espiritismo, há várias correntes, há várias religiões, há seitas que conduzem à prática do bem, à prática da caridade, do amor. E o último trecho de Lucas que nós vamos ler é: mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis.
Lucas capítulo 6, versículos 24 e 25. Nesse último trecho, então, Lucas faz um apelo, uma chamada, um convite aos ricos, que, em tendo a riqueza material, seja ela fruto do seu trabalho, seja ela por herança, seja porque ganhou na loteria, né, a criatura já tem motivos de sobra para se sentir consolado e saciado, né? Tem o alimento, tem a moradia, tem o transporte, tem bens móveis e imóveis, tem alegria. Mas, nessa fala do ai de vós, ai de vós, ai de vós, é para que aqueles que detêm posses materiais que não se deixem arrastar pelo orgulho, pela vaidade e pelo egoísmo. Que se recordem daqueles que nada têm. E aqui eu, Vânia, lembro-lhes que não se trata apenas de olhar para aquele que é morador de rua, para aquele que está no asilo, numa creche, no orfanato, numa choupana. Nós temos também que pensar naqueles familiares, naqueles parentes, nos companheiros de templo religioso que estão passando dificuldades, às vezes de alimentação, às vezes por conta de doença, de medicamentos. Porque nós temos que lembrar o ensino de Jesus, que nós devemos auxiliar o próximo. Quem que é o nosso próximo, o mais próximo? Nossa família, nossos amigos, nossos companheiros de trabalho profissional, os companheiros de casa espírita, os vizinhos. Aí você diz, Vânia, mas eu não consigo ajudar todo mundo. É preciso que nós ampliemos o nosso olhar de compaixão, que nós tiremos o véu que nos cobre e impede de ver as necessidades do próximo. Porque existem aqueles que não as dizem, ou por timidez, ou por constrangimento, ou por recear os julgamentos tão comuns no nosso meio espírita. Então, por que Lucas usou o ai? Porque se nós temos a oportunidade de auxiliar, de fazer o bem, de aliviar, suavizar as dificuldades do próximo, se nós não o fazemos, nós vamos chorar as oportunidades perdidas. Nós vamos gemer quando dores semelhantes ou maiores nos visitarem. Porque, meus caros, nenhum de nós sabe o dia de amanhã. Nós fizemos no nosso planejamento reencarnatório e combinamos aqueles momentos ou aquelas atividades ou aqueles compromissos que nos seriam necessários para o nosso adiantamento, para o nosso aprendizado. Mas, com o esquecimento, seja das outras vidas, seja do que nós assinamos lá no plano espiritual, né, o nosso compromisso, né, verbal, assinado, documentado, muitas vezes nós fazemos outras escolhas e muitas vezes somos envolvidos pela indiferença, pela vaidade, pela raiva, pela mágoa, e aí nós deixamos de auxiliar aquele que está ao nosso lado, passando por dificuldades. Então, essa minha colocação é um convite para todos nós repensarmos, porque estudar, ampliar conhecimentos, ter mais instrução, é tarefa para
desenvolvermos o nosso intelecto, a nossa inteligência. Mas precisamos também melhorar os nossos sentimentos. E a transformação moral é que vai nos conduzir a uma educação ou reeducação de nós mesmos. Vamos pensar com carinho nisso. E agora eu passo a palavra para a Norma. Na sequência, vai ler e comentar para nós o item 3 desse capítulo, que é Justiça das Aflições. Olha aí o convite para você acompanhar com muita atenção o que Norminha vai falar. Ah, quem fala que está sofrendo injustamente, hein? Vamos lá, Norminha? Graças a Deus, depois dessa bela exposição da nossa querida Vânia, nós vamos continuando. Item 3, né? Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos filhos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, bem mais, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Diz-se, para ter mais mérito. Mas então pergunta-se por que uns sofrem mais do que os outros, por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir. Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperaram. A fé no futuro pode consolar e fazer ter paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Então, a gente vai dar uma paradinha aqui para umas considerações iniciais. A espiritualidade vem dizendo que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura, não é? As compensações. Ou seja, meus irmãos, quando ele fala bem-aventurados os pobres, porque todos nós, para evoluirmos, nós passamos por diversas provas para o nosso burilamento espiritual. Se hoje experienciamos a prova da pobreza, é para que saibamos entender o porquê. O que nos alimenta mais é o espírito. Então, a gente vê famílias pobres unidas, uns querendo ajudar os outros, porque as dificuldades são muito grandes. Então, vamos dar as mãos. Tem aquela oportunidade de vivenciar essa experiência de ajuda mútua muito mais intensamente do que aquele que nasceu numa família abastada, que não teve essa necessidade de um esforço para conquistar os prazeres da vida, não é verdade? Ao mesmo tempo, eles são, como a Vânia muito bem explicou, componente de uma prova mais difícil que a prova da pobreza, porque
dadas as facilidades materiais que eles possuem, muitos, para saciar os seus prazeres, eles começam a valer-se de outros artifícios que acabam prejudicando a si próprios, aos seus familiares, que geram sofrimentos para todo mundo. Então, a prova da riqueza, ela vem a ser esse grande obstáculo para a evolução, que é mais difícil você não recalcitrar nas leis de Deus, sendo rico, do que sendo pobre, dada as facilidades. E aí, a gente, quando está afastado do entendimento evangélico, começa com esses questionamentos, né? De não entender o porquê da diferenciação de oportunidades na reencarnação. E para que possamos entender a justiça de Deus, é preciso que saibamos que Deus criou leis e que essas leis vão nos dirigir às ações. Se nos afastamos do cumprimento dessas leis, na prática do bem e do amor ao próximo, é um livre-arbítrio nosso, que trará as consequências. Por isso, Jesus disse que no futuro a gente terá, às vezes, em outras vidas, né? Em algumas oportunidades, na própria existência. Então, aquele que bebeu muito, né? Agrediu o seu fígado, ele pode vir a enfermar-se seriamente, não é? Inclusive com uma cirrose hepática e até desencarnar. Aquele que é glutão, que come em excesso, tudo que é em excesso não faz bem, faz mal para a saúde, não é verdade? Até a inteligência em excesso, se mal empregada, traz sérias consequências futuras para todos nós. E assim, a gente vai prosseguir aqui a leitura do item 3. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se penetrar bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para a compreender, revelou-a inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. E aí eu lembrei-me de uma passagem que está no livro Boa Nova, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito do irmão X, que ele fala de um advogado brilhante chamado o Grande Cabeça, não é? Porque ele era inteligentíssimo, só que exorbitou da sua inteligência, como eu falei. Ao invés de empregá-la para o bem, ele defendia e ganhava todas as causas que pegava, por isso era até temido pelos seus companheiros de profissão, em função dele sempre conseguir artifícios para fazer com que aqueles que ele estava defendendo saíssem vencedores, porque ele cobrava caro. Então, ele era procurado por gente importante,
que fazia falcatrua e precisava de uma cabeça inteligente para conseguir artifícios para eles saírem impunes da lei dos homens. Mas ninguém sai impune da lei de Deus. Então, é como a gente falou, afastou-se da lei de Deus, tem a reação, né? A ação e reação, ou consequências. E assim, embora, como a Vânia também muito bem alertou, Deus envia espíritos para tentar nos despertar, para a gente parar de estar naquele vício afastado da lei dele. E esse irmão, grande cabeça, ele tinha a mãezinha dele, uma pessoa devotada ao Evangelho, e que sempre o aconselhava: meu filho, lembre, Jesus defendeu a mulher adúltera, Jesus defendeu o ladrão lá no ato extremo da cruz. Mas ele, para justificar a sua ganância de enriquecer, utilizando a sua inteligência, ele dizia para a mãe: os tempos são outros, né? E, mãe, hoje, ao patamar que eu cheguei, são pessoas de alto cabedal que me socorrem, buscam socorro através de mim. Agora, o meu gabinete é grande, então eu deixo essas pessoas mais humildes para serem atendidos pelos iniciantes da profissão. E assim ele continuou. Aquela mãezinha, que era aquele espírito enviado por Deus para ajudá-lo a caminhar dentro das leis de Deus, ela desencarna. E ele, que nunca conseguiu mudar do modus operandi como ele definiu a sua existência, ele acaba desencarnando assim no meio daquele excesso de trabalho, sempre na busca de enriquecer mais. E aí, a mãezinha dele o socorre, ele fica muito, muito sofrendo, né, no mundo espiritual, e ela pede ajuda a um espírito de luz, né, mais superior a ela. O que poderia ser feito por ele? E o espírito fala: ele sofre de inchaço da inteligência. Só tem um jeito dele corrigir. Ele vai renascer com a hidrocefalia, para que ele pudesse aprender a exercitar a inteligência. Então, um exemplo desse nos responde o porquê nascem crianças com tais ou quais dificuldades respiratórias, são ex-fumantes, inveterados. Então, que nós estejamos sempre firmes na fé de que não há nada que nos aconteça que não seja para por conta do nosso merecimento, do que nós fizemos. E também não há nada que seja para nos punir, mas também para nos regenerar. Isso sim, é assim que se cumpre a justiça de Deus. Muita paz. Agora eu passo para a nossa irmãzinha Vânia para a magnetização da água. Então vamos nos preparar para esse momento, né? A sua garrafa de água, sua caneca, sua jarra já deve estar aí a seu lado. Lembrando que esta água é um complemento que nos beneficia. Então, devemos tomá-la, né, a quantidade equivalente a uma xícara de café 3 vezes ao dia durante a semana. Então, por isso que nós sugerimos pelo menos uma garrafa de 1 litro ou de 2 litros de água, uma jarra, para uso exclusivo seu. E se for para toda a família, né, você pode conservá-la no recipiente também, seja sobre a mesa ou na geladeira, né, tampado para não haver alteração, né, principalmente do gosto, né, porque às vezes na geladeira tem outros alimentos, né.
E se houver alguém que está com uma enfermidade específica, né, deve preparar a água em separado para ela, certo? Então nós vamos agradecer por tudo o que nós recebemos nesse momento e pedir a Jesus, médico das almas, que coloque na água os medicamentos de que precisamos para o nosso equilíbrio orgânico, psíquico, emocional e espiritual. Lembrando que cada um também pode colocar as mãos sobre a boca da garrafa, da jarra, do copo, da caneca, e com um pensamento firme em Jesus, pedir que sejam colocados ali os medicamentos que não existem na Terra, os medicamentos trazidos dos laboratórios divinos, para nos auxiliar em nossa presente reencarnação. Mestre Jesus, ao pedir a magnetização da água, pedimos também que nos envolva em bênçãos de paz, de luz, que nós tenhamos o restante da semana e a semana vindoura com paz, com harmonia, com paciência, com tolerância, para que todos nós possamos vencer os desafios diários, deixando de lado a fé vacilante, a ansiedade, o medo e tantas outras coisas que nos adoecem, que nos infelicitam. Que seu amor por todos nós, Jesus, nos fortaleça e nos ilumine para que a nossa jornada seja vitoriosa. E com o coração agradecido, nós damos por encerrado o nosso Evangelho no Lar na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E você que ainda não fez do Evangelho no Lar uma prática diária ou semanal, fica aqui o nosso convite para que você ao menos tente, né? Comece algo como em torno de 15 minutos, faça uma leitura de uma mensagem, se não quiser fazer do Evangelho, né, de uma mensagem edificante, faça uma prece. E nós temos a certeza de que você será envolvido por uma sensação muito agradável. Você vai se sentir mais leve, mais animado, né? Terá até uma melhor noite de sono. Pense nisso. E para aqueles que têm filhos pequenos ou adolescentes, nós vamos lembrar aqui as obras dos nossos companheiros Alan Mitchell e Luiz Rurribas, que têm livros ou revistas ilustradas para crianças e jovens, né? Do Alan, nós temos aí o Meu Pequeno Evangelho, tá? Para meninada. Então, é a turma da Mônica comentando o Evangelho de Jesus em suas passagens de acordo com uma metodologia própria para crianças, né? E para os adolescentes também, né? Tem aquela versão para jovens do best-seller Violetas na Janela, né? Tem o Violetas na Janela para jovens, não? Onde Patrícia apresenta como se deu o seu retorno à parte espiritual, né? Então, são assuntos assim que envolvem toda a família para um bate-papo em torno do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, e que por estar conversando, tendo oportunidade de trocar ideias e experiências, pode muito melhorar o padrão vibratório do ambiente doméstico. O nosso abraço para a todos vocês, a nossa gratidão e até o nosso próximo encontro. Muita paz para todos.